modelo atômico é uma das descobertas mais belas e complexas da física. Seu desenvolvimento levou a um imenso avanço científico no entendimento da matéria. No entanto, muitos pensam que tal descoberta é puramente teórica e que não existem muitas aplicações. Mas saiba que existem inúmeras aplicações que se utilizam de teorias que provêm dos modelos atômicos. Um desses exemplos é a microscopia de fluorescência. O microscópio que realiza esse tipo de análise está localizado na Unesp de Presidente Prudente, no Laboratório Multiusuário de Microscopia Confocal, onde os modelos atômicos são utilizados na sua pesquisa. Os modelos atômicos, eles vieram com um histórico muito grande de acontecimentos devido a muitos experimentos realizados por vários cientistas. O Niels Bohr, um dinamarquês, ele teve um dos modelos mais aceitos, que veio de toda essa leva de outros cientistas, e ele descobriu, na sua teoria, que um átomo ele é composto por um núcleo carregado positivamente, um núcleo maciço, e por volta desse núcleo são colocados em órbitas os elétrons em várias camadas de energia. E essas camadas de energia com elétron, eles podem orbitar entre elas, essas camadas. Então, como a gente vê muito lá no ensino fundamental e até o ensino médio, são as camadas K, L, N e assim por diante. Então, quando a gente fornece uma energia para esse elétron, ele pode pular de uma camada para outra camada, ganhando energia. E também, como ele não consegue ficar muito tempo naquela camada, com aquela energia que ele ganhou, ele precisa retornar para o seu nível fundamental, que é o que a gente chama, para ficar estável, para que esse átomo fique estável. Então, quando dá esse retorno à camada, quando ele ganhou a energia e ele precisou retornar ao seu estado, cedendo energia para que isso acontecesse, ele pode emitir uma luz. E essa luz a gente chama de fluorescência. E essa fluorescência auxilia a minha pesquisa, não só a minha, mas de inúmeros cientistas no mundo inteiro, para que a gente consiga estudar, por exemplo, como no meu caso, mais a parte da biofísica. A biofísica, então, a gente tem toda essa teoria de conceitos físicos aplicado, por exemplo, à biologia, para entender como uma molécula que é dada com algum efeito terapêutico, uma molécula que combate câncer ou uma molécula que combate algum tipo de vírus ou bactéria, ela vai atuar dentro de uma célula. Então, a gente pode utilizar a fluorescência para isso daí. Então, a gente, óbvio que usa toda essa teoria dos modelos atômicos. Fale um pouco sobre a sua pesquisa. O que você faz? Qual é a importância prática da sua pesquisa? Então, nessa busca por compostos que atuam, por exemplo, como eu mencionei, no combate ao câncer ou até para combate a doenças virais, bactérias, a gente tem sempre um primeiro intuito de saber como essa molécula ela atua chegando na célula. Então, uma parte, que é o que a biofísica, uma das áreas da biofísica faz, é trabalhar para ver se essa molécula ela tem uma afinidade pelo primeiro entorno ou pela primeira estrutura celular que ela encontra, que é a bicamada lipídica. E no meu caso, em particular, desde a época do meu doutorado, eu trabalho com compostos que são naturais e são oriundos da própolis, de uma própolis específica do Brasil e que é conhecida mundialmente, principalmente bastante exportada para o Japão, principalmente por conta de todas essas atividades terapêuticas, farmacológicas desses compostos. E eu tento identificar na parte física como ela interage com essa membrana celular, se ela interage, se ela fica nessa membrana, se ela atua fazendo seu mecanismo de ação nessa membrana, ou se ela atravessa, por exemplo, essa membrana e atua em alguma organela que está no interior da célula. Então, para isso, como eu mencionei, a gente trabalha muito com essa parte de fluorescência, ou é uma das técnicas que a gente pode trabalhar, e também dentro da área da microscopia. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, juntando a microscopia com a fluorescência e a microscopia de fluorescência. Nesse caso, eu posso especificar rapidamente, eu tenho aqui umas estruturas que a gente forma
a gente tem uma membrana biológica, mas não natural. A gente compra os compostos, essas moléculas que formam essa membrana biológica, que é a bicamada lipídica, e a gente atua vendo se essa minha molécula de interesse, no caso, que é um desses compostos da própolis verde, ela vai interagir e vai causar alguma alteração nessa membrana biológica, ou nesse modelo de membrana biológica. Então, com isso, eu utilizo, por exemplo, a fluorescência, por quê? Eu tenho, então, essa minha bicamada lipídica, eu tenho uma molécula que ela gosta de absorver aquela energia que eu tinha mencionado, que ela pula de camada, ela altera quando ela recebe uma luz, por exemplo, que é um fator que dá energia para essa molécula, para esses átomos. Então, os elétrons, eles absorvem e eles emitem essa energia, uma outra energia, na verdade, né? Para retornar esse estado fundamental, como eu havia mencionado. Então, nesse retorno, essa molécula que gosta de absorver a luz e emitir a fluorescência, ela vai, para a gente aqui no caso, ela vai dar toda essa morfologia, toda essa estrutura desse modelo que imita as membranas biológicas. E outra parte da minha pesquisa também, não só na parte de modelagem, mas também na parte da célula. Então, essas moléculas que elas gostam, por exemplo, de absorver a luz e emitir a fluorescência, a gente consegue chamar ela de marcador de fluorescência. A gente adiciona esse marcador de fluorescência nas células de interesse, por exemplo, célula tumoral, e a gente consegue ver se essas moléculas que, por exemplo, eu mencionei, que são derivadas da própolis, atacam e matam essas células tumorais. Uma série de estudos realizados pelo pesquisador Wallace durante seu doutorado foram publicadas em artigos científicos, revelando alguns efeitos que algumas moléculas derivadas da própolis podem ter sobre membranas celulares. Suas pesquisas, inclusive, levaram a uma possível aplicação da própolis como antifúngico de alguns micro-organismos que atacam plantações de milho, citros e tomate. Veja que mesmo os conceitos que parecem ser puramente teóricos podem ser aplicados de uma maneira ou de outra através de descobertas feitas na pesquisa, resultando nas mais diferentes aplicações, seja na indústria ou na busca de uma cura do câncer.